Boa noite a todas e todos. Hoje teremos Cláudio Santos falando para a gente sobre políticas públicas da população em situação de rua. Cláudio eu não vou apresentar, não, vou deixar que ele se apresente, até por ser muito melhor ele se apresentar do que eu. Mas eu queria mais uma vez lembrar a todos e todas que nos assistem depois que isso aqui é um espaço de conhecimento, construção de conhecimento, é uma roda de conversa. Portanto, a presença de vocês, de quem não está aqui, sempre faz muita falta. Sempre que puderem, apareçam, vocês são bem-vindos. Além disso, também, uma outra mudança que vai haver a partir de agosto, nessa dinâmica do Papo de Segunda. Nós teremos agora temas fixos para cada segunda-feira. Então, na primeira segunda-feira do mês será sobre povos originários. E aí falaremos sobre indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, etc, etc. Na segunda-feira do mês, falaremos sobre adição. Teremos eu e convidados falando sobre adição. Na terceira segunda-feira do mês, teremos debate sobre população de rua. E na quarta segunda-feira do mês, teremos mulheres em situação de rua. E no mês que houver a quinta segunda-feira, terão temas livres, variados. Então, Cláudio, a bola é toda tua. Obrigado. Eu queria fazer um agradecimento especial aí ao Paulo, né, através também do Observatório das Adições Bruce Alexander, né, e agradecer nessa oportunidade de nós estarmos nessa noite falando de um tema tão caro ao Fórum, né, permanente de políticas públicas para pessoa adulta em situação de rua, né, como o Paulo já apresentou, eu sou Cláudio Santos, né, faço parte da coordenação colegiada do Fórum, né, junto com a Vera Quintanilha, a Aline Aquino e o Diego Augusto. Né, então, nós formamos uma coordenação de um fórum estadual, né, destinado a debater políticas públicas específicas para a população adulta em situação de rua. Claro que nesse debate a gente também inclui, né, as crianças, né, em situação de rua, né, nesse debate. Os direitos das crianças em situação de rua. Só que, uma diferenciação, existe uma lei específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege, né, o debate com crianças e adolescentes. Então, por isso que a gente prioriza, num certo aspecto, a população adulta em situação de rua, que é a legislação que rege os direitos de qualquer cidadão brasileiro. Então, de fato, o Fórum já existe há mais de 20 anos, né, surgiu naquele mesmo período do Massacre da Sé, né, em São Paulo, né, em 2004, né, e aí a gente está aí nessa caminhada, né, ao longo desses anos todos, procurando garantir os direitos e a cidadania da população em situação de rua. Eu queria só fazer uma ressalva, que quem fundou o Fórum, quem teve a ideia de fundar o Fórum, foi Hilda. Né? Você lembra o nome dela, Cláudio? Não, nessa época eu não participava. Não sei se mas Isso, não participava. Mas a Hilda foi uma das pessoas pioneiras, né, nesse trabalho, né, e também o Munhoz, né, o professor Munhoz, né, que teve Glória também, né? Isso, Glória Miranda, Nelly Glória Miranda, lá de Campo Grande, né, e aí muitas pessoas passaram aí ao longo desses anos aí, deram uma enorme contribuição aí, não só da academia, né, pessoas que são ligadas à academia, como a Hilda, que deram essa contribuição, o professor Munhoz, que deram essa contribuição aí para o trabalho do Fórum, né? Olha, contigo mesmo, Cláudio, pode continuar. Beleza. Alguém quer começar com alguma pergunta, algum aspecto especial? Como é que é a dinâmica? Então, não, a dinâmica, você tem um tempo que você julgar necessário, em torno de 40 minutos para falar. Beleza.
fazer uma provocação, Cláudio. Beleza. Provocação que é assim. Uma coisa que a gente observa é que os catadores de rua eles conseguiram construir uma organização através do Movimento Nacional de Catadores de Rua, a ponto de terem hoje um respeito da população, a ponto de terem hoje toda uma dinâmica de vida e de trabalho constituída. Acontece que 80% dos catadores de rua são população de rua. E aí, como é que você, que milita, trabalha tanto tempo nessa área, entende por que, quando muda de nome, porque é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa é população de rua e tem por hábito fazer a catação. Mas, quando muda de nome para catador, ela é olhada de uma outra maneira, até pelo próprio governo, não é só pelo próprio Estado, né? E, quando é olhada como população de rua, é olhada de canto de olho, é olhada como se fosse alguém que não gosta de trabalhar, né? Vamos lá. Essa é uma questão polêmica, porque isso tem a ver um pouco com um pouco da cultura, um pouco da questão, até dessa questão até mais internacional, sobre a divisão do trabalho, né? Então tem um pouco a ver com essa questão do que é trabalho braçal, do que é trabalho intelectual. Então, na sociedade capitalista, né, existe a que procura se criar, sobrevive em função de diferenciações, né? Então, vou dar um exemplo bem básico. Então, por exemplo, a pessoa tem o nível fundamental. Então, a distinção é ter o nível médio. Então, para ter a distinção do nível médio, você tem que ter uma graduação. Para você ter a distinção da graduação, você tem que fazer uma pós-graduação. Para ter a distinção da pós-graduação, você faz o mestrado, e depois da pós-graduação, para ter uma divisão, para ter uma diferenciação do mestrado, você faz o doutorado e depois o pós-doutorado. Então, as coisas na sociedade, elas são, de uma certa forma, categorizadas dessa maneira. Então, existe, digamos assim, até por uma questão de legislação, que existe toda uma legislação própria voltada para os catadores de material reciclado. Isso não quer dizer que, no caso, essas pessoas, elas tiveram trajetórias em situação de rua, e que muitas vezes, pelo fato de estarem trabalhando, elas não estão mais naquela situação, muitas vezes, de precariedade da situação em situação de rua, conforme a gente costuma dizer lá no papelão, na calçada, dormindo naquela condição. Muitos até continuam dormindo. Então, existe, claro, evidentemente, uma parcela dessa população de catadores que ela já venceu essa etapa da rua, né, consegue entender essa lógica do que é o cooperativismo, né, de estar refazendo seus laços comunitários através do trabalho, né, numa cooperativa, de uma forma organizada, e elas conseguem, de uma certa forma, se afastar um pouco desse universo das ruas. Por um outro lado, existe um mesmo grupo de pessoas que são pessoas que estão em situação de rua, que ainda não foram integradas em nenhum aspecto, absorvida por nenhum mecanismo ou organização de trabalho como as cooperativas, ou que trabalham de forma autônoma, né, que não estão vinculados a uma cooperativa, mas que fazem a catação, ou a gente costuma usar um termo, né, o garimpo urbano, né, faz a garimpagem urbana para poder sobreviver. Então, eu acho que o que diferencia, de fato, né, é o aspecto da organização, é o fato da pessoa ter sido absorvida, por exemplo, por uma cooperativa de trabalho. Gostaria de dar um exemplo aqui, em Petrópolis tem um exemplo, né, de cooperativa de trabalho, e agora, mais recentemente, uma cooperativa formada por pessoas em situação de rua em Nova Friburgo, que é a Recicla Friburgo, né, que é uma cooperativa específica ligada à população do Estado do Rio, que conta até com o apoio do lado do sindicato dos metalúrgicos lá de
de Nova Friburgo, o Fórum Popular Intersindical, vários coletivos, né, conta com o apoio da Igreja Católica, através da Caritas, através da Pastoral do Povo da Rua, trabalho muito bonito. Mas existe, de fato, uma diferenciação que eu acho que acaba contribuindo, né, até para a organização mais, de uma forma mais organizada dos catadores de material reciclado, é o fato de você ter uma legislação mais robusta do que propriamente a legislação que garanta direitos para a população em situação de rua ou espaços de participação para a população em situação de rua, como as cooperativas de catadores. Não quer dizer que todas as cooperativas de catadores elas tenham um olhar, né, assim, digamos assim, tenha na essência esse aspecto cooperativo. Muitas vezes essas cooperativas, né, são cooperativas que de fato elas não são cooperativas, né, mas exploram às vezes a mão de obra dessa população em situação de rua. Mas por outro lado existe um outro grupo de pessoas, né, de movimento, eu já te dou a palavra, Paulo, voltado para a população em situação de rua, que se organiza através de movimentos, né, organizados da população em situação de rua, mas que não tem como premissa apenas a luta a inserção no mercado de trabalho como catadores, mas tem uma luta mais geral por direitos voltados para a população em situação de rua, mais na linha do decreto 7.053, que cria a política nacional para a população em situação de rua, estão organizados através do movimento nacional da população em situação de rua, que existem hoje duas divisões, né? Existem dois movimentos nacionais de população em situação de rua. Cláudio, então me responde agora duas perguntas. Primeiro, quem é você? Segundo, o que é o Fórum de População de Rua? Eu sou um cara, eu sou um militante, né, dos direitos humanos, né, eu me coloco nessa condição, né, eu sou um marxista, me coloco nessa posição também, como uma pessoa que sou anticapitalista, né, nessa luta pelos direitos da população em situação de rua, embora a gente sabe que dentro desse universo burguês a gente tem um limite de atuação muito restrito, né, as legislações são restritas, o acesso aos direitos são restritos, né, nesse aspecto, né. Então, sou um cara, né, sou um carioca, né, nascido na cidade do Rio de Janeiro, né, e que sou formado em administração pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, em administração pública, e atuo, né, na coordenação do fórum, né, e também ao longo de muitos anos, né, tive uma atuação, né, e ainda mantenho uma forte ligação com a Pastoral do Povo da Rua, né, que foi o meu berço, né, o início também dos meus trabalhos com a população em situação de rua, a Ordem Franciscana Secular, né, através da Juventude Franciscana, que eu trabalho com isso desde a minha juventude. Então, o Cláudio é esse aí, né, um cara inconformado com essa situação que o Brasil vive, com que as pessoas e grupos mais vulneráveis enfrentam. Então, estou aí nessa frente, contando aí com o apoio de pessoas que querem construir um outro caminho para o Brasil, um outro caminho para contribuir para que as pessoas realmente possam ter acesso a seus direitos, à cidadania de forma plena. Agora, em relação ao fórum, né, o fórum é um espaço de debate, né, então a característica principal do fórum é o debate de políticas públicas, né, voltadas especificamente para a população em situação de rua, e aí a gente tem um grupo de organizações, né, que atuam conosco, né? Vou dar alguns exemplos de organizações. Citei lá o coletivo Temos Fome de Nova Friburgo, citei o Fórum Intersindical, citei a Pastoral do Povo da Rua, tem o Serviço Franciscano de Solidariedade, o CEFRAS, aqui no Rio de Janeiro, tem a Diocese lá, os movimentos das pastorais sociais lá da Diocese de Duque de Caxias. Então, a gente tem uma gama de um espaço normal, na Maré, temos o Sopão do Bem, né? Temos, então, o projeto Juca, Juntando os Cacos, né? Que trabalha Juntando os Cacos com arte, trabalha com essa perspectiva de trabalho, né? Então, a gente tem as Pretas Ruas, né? Umas companheiras que trabalham nessa perspectiva de luta contra o racismo, e o Fórum tem se reunido, né, nesse aspecto para que a gente possa efetivar,
né, políticas públicas para essa população. Então, a gente quer que essa população tenha direito à saúde, educação, cultura, trabalho, né, geração de emprego e renda, que essas pessoas tenham acesso, né, de forma plena a seus direitos. Então, a gente trabalha numa perspectiva também de nós temos reuniões mensais, né, e nessas reuniões a gente busca fazer essas articulações para que a gente possa criar espaços de representação social e política da população em situação de rua, porque eu nunca tive trajetória como pessoa em situação de rua, mas sou solidária à causa e acho que quem tem que estar à frente dessa causa, né, protagonizando essa causa, fazendo essa luta, são essas pessoas que estão nas ruas, mas a gente sabe que pela dificuldade, pela precariedade da própria dinâmica das ruas, é difícil que essas pessoas elas se organizem como um movimento organizado, né, nos moldes dos sindicatos, nos moldes, né, do MST, do MTST, né, de outros movimentos de moradia mais organizado, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, né, o Movimento de Luta nos Bairros e Favelas, o MLB, o União de Luta por Moradia. Então, a gente tem, por conta da precariedade, por conta da formação política, muitas vezes, dessas pessoas, porque essas pessoas, elas não são, a população em situação de rua não é ET, são pessoas que têm trajetória de rua, mas que vivem na nossa sociedade. Então, a gente também não usa esse termo reinserção dessas pessoas, porque essas pessoas estão inseridas na sociedade, mas estão inseridas na sociedade de uma forma subalterna, né, de uma forma com que as pessoas as vejam como catadoras, muitas vezes só apenas como catadores de material reciclado, como serventes de limpeza, como força bruta, né, auxiliar de pedreiro, de material de construção civil, enfim, quando na verdade isso é um preconceito que a gente estabelece no sentido de relegar as piores camadas da sociedade, os piores lugares da sociedade, destinado a essas pessoas, como elas merecessem aquele lugar, ou como elas fossem culpadas, né, culpabilizadas pelo fato de estarem naquele espaço. E aí, também nesse sentido, a gente percebe também nesse processo uma criminalização também maior das pessoas que lutam pelos direitos da população em situação de rua, né? Porque essas pessoas, como todos, né, sabem, essas pessoas são invisibilizadas na sociedade, né? Tanto aqueles que contribuem com essa luta, como as próprias pessoas em situação de rua. Bem, pessoal, primeiro uma observação geral. Como vocês já viram, a proposta do Cláudio, que é um praticante de participar desse tipo de papo, é de efetivamente uma roda de conversa. Quem quiser fazer perguntas, faça, porque senão vamos ficar eu e ele dialogando até amanhã de manhã. Mas vocês, por favor, participem também. Fiquem à vontade, gente. Vamos bater esse papo aí. Uma outra questão, Cláudio, tem sido muito levantada, que é a chegada de pessoas com nível superior nas ruas, né? O que pouca gente imagina que existe, né? As pessoas imaginam que, normalmente, quem está na rua são pessoas analfabetas, pessoas desqualificadas, vamos dizer assim, profissionalmente, né? Ou culturalmente, seja lá o termo que se queira usar. Mas não é esse o perfil da população de rua mais, né? Como é que é esse perfil? Como é que se observa isso? Tem chegado mesmo muita gente de nível superior nas ruas? Paulo, assim, embora exista, né, eu não sei precisar assim os percentuais, evidentemente, né? Até porque a última pesquisa que se tem, né, do Rio de Janeiro é de 2022. Então, o censo da população em situação de rua deve ser feito na cidade do Rio de Janeiro. Existe um decreto que recomenda que seja de 2 em 2 anos. Então, o primeiro foi em 2020, o segundo em 2022, talvez o terceiro seja realizado esse ano, ou ainda ano que vem, por conta das eleições esse ano. Então, na verdade, existe um perfil que se modificou, né, desde a pandemia, né, que, na verdade, essa população em situação de rua, né, existem alguns traços que ainda permanecem, mas ela é majoritariamente masculina, né, e majoritariamente negra,
né, que aí tem um pouco essa discussão do recorte racial, né, que atinge a exclusão, né, e a extrema pobreza, ela atinge, seja nas favelas, seja na população em situação de rua, seja na violência contra a juventude negra das periferias, ela atinge, evidentemente, esse público negro, né, sejam homens e mulheres negras. Então, a maioria é homens negros, né, com faixa, né, de idade, né, que não ultrapassa, e aí, assim, uma população economicamente ativa ainda, né, e que com a pandemia veio para as ruas um número maior de famílias inteiras, né, que vão ocupar as ruas por conta de desemprego estrutural, né, que vem aí. A gente tem que lembrar que a gente veio de um governo do inominável, não vamos dizer o nome, do inominável, que, de certa forma, contribui, que o sistema capitalista já é caótico por natureza, né, mas existe aí o reformismo econômico, social, que ainda mantém uma franja de atendimento, aquela coisa. Isso tudo se desfez, né, para essa população mais pobre da sociedade, e aí levou um número maior de pessoas que não estavam amparadas por programas sociais, né, para as ruas, né, famílias inteiras. Existe, evidentemente, um número de pessoas com um nível superior, mas não digamos assim, na cidade do Rio de Janeiro, né, que a informação que eu tenho não é ainda um número que supere as pessoas que não tenha tanta formação assim, né, que seja das camadas mais populares, né, com um nível de escolaridade menor, nesse sentido. Mas realmente houve uma mudança do perfil das pessoas que ingressaram nas ruas. Vai lá, Glória. Não, assim, eu milito junto com o Cláudio sobre a situação população de rua. Aí depende do local. Vamos supor, em Duque de Caxias, o público tem uma característica. No centro do Rio, não é esse quantitativo de negro, não. Até tem pessoas brancas nas ruas. Por situações que perderam. O pessoal de Petrópolis, a maioria estão na rua, porque o governo não deu a assistência. Aí eles migraram para outros municípios e estão na rua. Eu já tinha até conversado com o Cláudio a respeito disso. Então, são por bairro, por característica, por município. Tipo assim, no centro do Rio de Janeiro tem uma população, tem uma característica. Em Duque de Caxias já tem outra, em Bahia. Duque de Caxias, terceiro distrito, já tem outra população. Magé já é outra população, que é aquele pessoal que vem mais da Serra, que perderam tudo no deslizamento das chuvas. Então, isso é mais que variado. E assim, não tem como contabilizar eles por conta deles migrarem. Eles ficam mais por onde passa trem, entendeu? É isso, a gente já conversou sobre isso. Certo? É isso. A Goulart, nesse aspecto, a Goulart tem razão, porque a gente vê que... Quando eu falei que a Goulart deu uma saída, mas ela volta. Mas eu vou respondendo aqui um pouquinho. Quando a gente fala da população em situação de rua, quando desde o primeiro censo nacional, só teve um censo nacional de população em situação de rua, que não foi feito pelo IBGE, evidentemente, foi lá pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Logo quando foi editado o decreto 7.053, que cria a Política Nacional da População em Situação de Rua. Foi feito um censo que foi visto que a maioria dessa população é negra. No Rio de Janeiro também o censo aponta nessa direção. Caxias, como a Glória falou, não existe nos municípios do estado do Rio de Janeiro, os únicos locais, a única cidade que faz censo municipal para contagem da população em situação de rua é a cidade do Rio de Janeiro. Nenhum outro município do estado do Rio de Janeiro faz esse tipo de contagem, né? Então, o IBGE também tem um problema. O IBGE faz pesquisa domiciliar. Então, as pessoas que estão em situação de rua não são contabilizadas no Censo Nacional, e também as pessoas que estão nas ocupações irregulares, elas também não são contabilizadas, né? Porque não é moradia convencional.
Então, a gente tem esse gap, né, das pessoas em situação de rua não serem contabilizadas para efeito de políticas públicas, e muito menos as pessoas que moram em ocupação são contabilizadas ou são consideradas pessoas em situação de rua, né? Então, fica sempre uma dificuldade metodológica de a gente enquadrar, né, essas pessoas por essas dificuldades da migração, por conta dessa questão da precariedade das ocupações, de ter digamos assim, uma metodologia que possa contemplar essas pessoas. Eu defendo que o IBGE não conte, eu defendo que deveria ser uma responsabilidade, que deveria ser uma responsabilidade dos municípios, né, essa contagem dessa população, até porque teria mais uma proximidade das secretarias municipais, né, uma proximidade maior com o cidadão, do que, às vezes, você contratar um recenseador que não tem experiência ou contato com esse trabalho com a população em situação de rua. Eu acho que deveria ser uma obrigação dos municípios fazer essa contagem da população em situação de rua. Bem, vem cá, Cláudio. Suponhamos que você fosse eleito amanhã prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Meu Deus! Entregasse essa caneta na mão. Qual seria a tua primeira ação em relação à população de rua? Não, a primeira ação que eu faria, eu acho que é uma ação eu acho que assim, uma ação bem básica, né, Paulo? Que eu acho que é a oportunidade que você me deu aqui de falar, né? Então, acho que é a oportunidade que a gente que eu teria, né, como prefeito, no meu primeiro ato em relação à população em situação de rua, era chamar essa população em situação de rua para conversar, né? E quando eu falo chamar essa população em situação de rua para conversar, criar os mecanismos de participação dessa população nas políticas públicas. Então, existe o Decreto 7.053, de 2009, que cria a Política Nacional da População em Situação de Rua e que prevê, evidentemente, a criação do comitê, que nós chamamos de CIAMP, né, que é o Comitê Intersetorial, ou seja, é um comitê que reúne diversas secretarias municipais, juntamente com a população em situação de rua, para o acompanhamento e monitoramento da política municipal para a população em situação de rua. No caso do Rio de Janeiro, nós temos uma lei número 6.350 de 2018, que criou a Política Municipal para a População em Situação de Rua, consoante, né, com a Política Nacional da População em Situação de Rua. Então, essa lei foi proposta pelo hoje deputado federal Remon, mas na época ele era vereador da cidade do Rio de Janeiro, propôs essa lei com a participação do Fórum, né, que contribuiu para a elaboração dessa lei, que foi proposta, aprovada. Ela passou um bom tempo sendo questionada sua constitucionalidade no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso foi vencido, né, por unanimidade dos desembargadores do órgão especial que votaram pela constitucionalidade da lei. Depois, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tentou recorrer ao Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade da lei junto ao ministro Alexandre de Moraes, que rechaçou essa inconstitucionalidade. Então, o que eu chamaria essa população para ocupar esse espaço, que é o Comitê Intersetorial, para que de acompanhamento e monitoramento da política municipal para essa população, para que ela definisse, né, com as secretarias as suas demandas, né? Então, quando a gente diz chamar a população em situação de rua, é chamar, evidentemente, os movimentos organizados, né, que pudessem estar contribuindo para que a gente pudesse debater a partir das demandas apresentadas pela própria população em situação de rua, o que os seus anseios e necessidades. Evidentemente, né, uma fala, né, que o presidente Lula tem falado bastante, um aspecto da caneta que é importante priorizar, de fato, os pobres, né, os grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade no orçamento municipal. O que nós temos visto na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, e em muitas cidades de fato, que os recursos orçamentários destinados à assistência social, à saúde, cada vez são menores e que os municípios, né, acabam dependendo única e exclusivamente para desenvolver uma ação social de transferência de verba do Estado ou da União
para o desenvolvimento de alguma ação. Então, acho que aí o subfinanciamento também é um grave problema, para o atendimento das demandas da população em situação de rua. E em terceiro, que eu acho que é fazer uma grande campanha, né, para que a gente possa inserir na pauta, né, uma mudança na pauta governamental, um trabalho cultural, no sentido de a gente afirmar a necessidade dos direitos humanos, dos grupos mais vulneráveis, né, porque a gente sabe que essa população tem sido criminalizada, as pessoas que atuam com a população em situação de rua têm sido criminalizadas, e a gente precisa desconstruir essa aporofobia, né? Quem não sabe o significado do termo aporofobia, é uma fobia aos pobres, né, uma ojeriza aos pobres da nossa sociedade, para que a gente possa, de fato, a gente contribuir para que essa população em situação de rua, né, de fato, seja respeitada na sua dignidade humana. Marcos. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Uma questão que eu fiquei pensando aqui, conforme você apresentava o panorama geral da população de rua, o que acontece? A gente entende que o capitalismo ele tem um mecanismo de hierarquização social, em que os indivíduos eles são hierarquizados de maneira, né, não só uma questão de pirâmide financeira, mas também de branquitude e outros signos sociais. Quando a gente olha para uma população de rua majoritariamente preta, majoritariamente partindo de uma classe social muito abaixo, né? Pessoas, às vezes, já nascem nessa situação de vulnerabilidade e tudo mais. Eu falo isso porque eu trabalho com jovens em delito com a lei, né? Eu trabalho em uma fundação casa. Então, eu consigo ter essa visão um pouco mais clara dessa situação. Mas, enfim, retomando a minha pergunta inicial, a gente enxerga essa hierarquia social também na rua, no sentido que, dependendo do indivíduo, né, nesse cotidiano da rua, ele tem alguma, entre muitas aspas, um privilégio, por exemplo, pensando uma mulher trans em situação de rua e um homem em situação de rua, um homem cisgênero. Esses grupos, eles têm algum embate social ou não? A categoria de vulnerabilidade acaba abraçando eles. Deu para entender a pergunta? Deu. Perfeito. Parabéns aí pela pergunta, muito importante essa pergunta, e que aí, como você fala dessa questão da hierarquização social, você há de convir que essas pessoas, elas simplesmente estão apartadas, né, de um contexto geral do convívio social, mas elas estão presentes na nossa sociedade. Então, elas são influenciadas pelas ideias, né, influenciadas pelas essas ideias que estão em circulação na sociedade. Então, existe, de fato, entre a população em situação de rua, um preconceito em relação ao LGBT. Existe um preconceito, por exemplo, entre aqueles que são catadores de material reciclado, daqueles que são apenas, entre aspas, apenas população em situação de rua. Né? E também em relação ao fato de existir também um machismo muito forte em relação às mulheres, que são as mais vulneráveis nas ruas, né? As mulheres em situação de rua são aquelas que, embora seja uma parcela menor, elas são mais vulneráveis. Tem a questão da pobreza menstrual, tem a questão da força física, tem a questão do estupro, tem a questão da violência, muitas vezes do próprio companheiro que protege, mas que também, de uma certa forma, agride, né? Então, essa divisão, ela também está presente entre a população em situação de rua. Então, qual é, muitas vezes, o trabalho que nós precisamos fazer de essa desconstrução também junto à população em situação de rua, e um trabalho de formação política com as pessoas em situação de rua, né, para que elas possam também desconstruir, né, esse tipo digamos assim, de germe da sociedade capitalista violento, né, que circula também nos nossos
nos nossos ambientes. Então, da mesma forma que isso, de certa forma, contamina as nossas relações familiares, nossas relações sociais, para nós que, de uma certa forma, temos assim, um privilégio de ter cursado uma universidade, de estarmos aqui utilizando esse mecanismo tecnológico para a gente estar realizando essa conversa aqui hoje, a gente também encontra uma necessidade também de a gente fazer um trabalho para que essas pessoas elas possam superar, né, esses preconceitos que elas também observam e que elas também assimilam da sociedade capitalista. Então é complicado isso, porque na verdade é o excluído explorando e massacrando o próprio excluído. Então, como a gente vê isso em outras camadas, a reprodução do discurso, a reprodução da violência, né? A gente sabe de moradores, por exemplo, eu estava conversando, né, por ocasião da eleição presidencial, estava conversando com moradores de situação de rua, que pessoas que falavam que iam votar no Bolsonaro, né, que o Bolsonaro é o melhor para o país, que o Lula é ladrão, que a esquerda é comunista e tal, e às vezes as pessoas não têm conhecimento nenhum, né, muitas vezes assim, apurado da dinâmica social, mas que foi contaminado por esse senso comum, né, a exemplo de toda a sociedade. Então isso também se reflete, né, a homofobia, a xenofobia, né, diversos preconceitos, inclusive raciais, também, isso também está presente na população em situação de rua, né, felizmente. Pois é, Cláudio, esse é um dado muito importante que você acaba de levantar, porque o que se percebe na população de rua é a mesma questão de classes que a gente tem na população que não é de rua, né? Como que a gente pode pensar nisso, ou como a gente pode imaginar que pessoas que estão naquele momento sendo excluídas de uma sociedade, colocadas à margem dessa sociedade, tendo seus direitos usurpados, negados, reproduzem o mesmo padrão? Paulo, isso aí realmente não tem assim evidentemente uma resposta única, né? Esse que de fato isso que você aponta nesse exato momento é de fato o desafio, né? Como é que a gente trabalha com grupos extremamente precarizados dentro de uma sociedade capitalista excludente, classista, né? Que faz essa divisão acirrada, né? Faz questão de delinear, né, bem claramente esse perfil classista, né, estamental, né, da pirâmide, né, cada vez maior a pirâmide, né, lá de baixo, né, e cada vez menor a pirâmide lá de cima. A gente viu aí recentemente o ministro Haddad falar que no mundo são apenas 3.400 famílias né, dos tais mais do que bilionários, trilionários, bilionários, a taxação das grandes fortunas que seria para esse pequeno, digamos assim, para esse pequeno grupo, seria um grande alívio em nível mundial. Então, para nós, o desafio de fato, criar mecanismos, né, de formação política para essas pessoas. Então, da mesma forma que a gente está fazendo essa roda aqui, a gente se desafiar para que a gente possa levar, de certa forma, desconstruir, né, essa sociedade capitalista na cabeça dessas pessoas, porque eu acho que essa desconstrução vai contribuir, essa discussão política, essa integração, essa participação, no seguinte, de você devolver a fala para essas pessoas, eu acho que vai ser algo positivo, né? Você devolver o protagonismo para essas pessoas, não para mim um homem branco que o Cláudio é o coordenador do fundo, os coordenadores do fórum, na verdade quem deveria coordenar o fórum são pessoas de situação de rua ou que tiveram trajetórias em situação de rua, mas esse é o objetivo de fazer com que esses espaços que a gente constrói, eles sejam cada vez mais ocupados por essas pessoas, as demandas dessas pessoas possam ser debatidas livremente, né, com todo respeito, né, a essas demandas que essas pessoas, ao histórico que essas pessoas trazem, mas o desafio é ainda um debate político, né, porque o que acontece? A gente vive permeado nesse debate em relação à população em situação de rua entre praticamente 3 grupos, né, que isso causa polêmica, mas primeiro é o grupo daqueles que querem defender
as políticas públicas, querem que essa população não seja tutelada por ONGs, não seja tutelada pelo Estado, não seja tutelada por igrejas, mas que elas tenham participe de um processo de construção, de debate e de luta por políticas públicas, né? Tem um segundo grupo, né, que são o grupo das ONGs, das instituições, daquelas que na sociedade fazem um trabalho de mais numa linha assistencialista, sem perspectiva de avançar para esse outro nível, que é o debate de políticas públicas, né, o debate do orçamento, a crítica ao sistema capitalista, né, de uma forma mais contundente. E ainda tem o terceiro grupo, que ainda é o pior, né, que são aqueles dos oportunistas, aqueles que exploram a miséria alheia, né, e aqueles que sobrevivem da miséria ou da desgraça dessa população em situação de rua, né, esses abutres, né, instituições, organizações que vivem explorando a miséria alheia. Então você vê que dentro desse universo, muitas vezes a gente está todo mundo misturado num debate, né, e é difícil às vezes a gente fazer a gente capitanear essa luta, porque muitas vezes esse segundo, esse terceiro grupo são grupos que muitas vezes dominam as ações com a população em situação de rua. Então poucos são aqueles grupos voltados de fato para criar espaços, né, e debates com a população em situação de rua, no sentido de dar esse protagonismo e no sentido de fazer com que essas pessoas, né, assumam, né, essa vertente política, essa vanguarda política, né, na sociedade. Então é difícil a gente fazer esse salto. Então, eu vejo que é um desafio, né, para aqueles que atuam com a população em situação de rua, que é o principal desafio, não é você falar por eles, é no sentido de você dar uma voz, mas também contribuir para um salto político, ideológico, para que essas pessoas possam entender como é que é a dinâmica de funcionamento da sociedade, porque a partir do momento que essas pessoas despertarem, entenderem por que existe essa dinâmica e por que essas pessoas estão em situação de rua, elas vão, de fato, ter uma libertação maior desse sistema. Fala, Marquinhos. Pegando o gancho também do que você colocou, hoje em dia eu percebo que, não só hoje em dia, né, já há um bom tempo eu percebo, e agora acontece só que a gente tem acesso na internet, então as coisas ficam mais rápidas da gente acessar. Mas por muito tempo eu penso que talvez o avanço do debate sobre a população de rua ficou muito restrito ao assistencialismo e não assistência social. E aí isso faz com que o brasileiro até hoje ainda pense que a gente vê internet adentro, vídeos de uma pessoa, essa semana mesmo eu vi um vídeo onde um cara parava várias pessoas em situação de rua e perguntava se essas pessoas queriam X valor ou se queriam trabalho. E aí a maioria aceitava X valor, era tipo R$20, assim. Só que daí quando o cara pegou e falou que queria um trabalho, esse mesmo cara que estava ofertando deu uma caixa de bala para o cara, como se vender bala fosse um trabalho, de fato. Exato. E aí eu gostaria, Cláudio... Trabalho digno, né? O trabalho digno. Exato, um trabalho digno, assim, como se você vender bala te garantisse toda a mobilidade social possível no sistema no qual a gente está inserido, né? E aí eu gostaria, Cláudio, que você falasse um pouquinho mais sobre essa assistência social, a diferença entre a assistência social e o assistencialismo, mas de uma maneira muito mais prática, porque às vezes tem muita gente que também pensa em ajudar, mas daí como ajuda na prática? É só um voto? O que a gente pode fazer além das organizações, enfim? Boa. Não, na verdade, o que acontece, né? Na verdade, eu acho a diferença. O Brasil, né? Vamos só fazer uma volta atrás. Né, a gente vem de um modelo de assistência social ligado à Igreja Católica, às Santas Casas da Misericórdia, né? Então a gente vem muito de uma herança colonial, né, portuguesa, cristã, né, católica, e isso, de uma certa forma, isso veio na história do Brasil ao longo de muitos anos, né, os orfanatos, né, os próprios movimentos
da igreja no sentido da caridade, né, cristã, né? E aí, no final das contas, isso, de uma certa forma, essa noção que a gente tem hoje de direitos humanos, essa noção de direitos individuais é uma coisa, na história do Brasil, né, que tem pouco mais de 500 anos, é algo recente, né? Até porque há muito tempo a gente só vai ter uma primeira Constituição brasileira de 1824, então a gente vai ter uma Constituição já no século XIX, né? A outra Constituição de 1891 a gente já vai ter já no século XX, que a maioria das constituições brasileiras elas estão no século XX, né? Só uma no século XIX, e a gente vê que essa discussão do constitucionalismo, né, ela já vem presente na Europa lá desde o século XVII. Né? Então, a gente vê que essa questão do acesso aos direitos é uma coisa bem recente. Então, quando a gente fala da questão da assistência social, do assistencialismo, o assistencialismo está ligado um pouco a essa herança histórica, né, de você não tratar, né, o indivíduo como sujeito de direitos, né? Então você tutela, né, o direito daquela pessoa, né, e promove a assistência para aquela pessoa sem muitas vezes consultar o que de fato aquela pessoa precisa, merece, ou quer, o que ela não merece não, ou o que aquela pessoa deseja, o que ela acha que é importante essa Constituição. Então isso vem bem recente no Brasil, né, principalmente na Constituição aí de 88 para cá, que é uma Constituição liberal, né, porque tenta comungar direito de economia com desenvolvimento econômico com sustentabilidade, muitas vezes algo totalmente incompatível na realidade brasileira. A gente tem visto aí vários exemplos de queimadas, destruição do meio ambiente, e quando a gente fala no social, né, para dar um exemplo concreto, é o seguinte, é a dificuldade que a gente tem, que aí é um déficit da população brasileira de participação. Hoje você sabe que poucos brasileiros são sindicalizados, o percentual de brasileiros sindicalizados, que fazem parte de alguma associação de moradores, algum movimento associativo, algum movimento reivindicatório. Então, na verdade, a gente tem além disso, desse déficit de participação, a gente ainda tem um déficit talvez de maior conscientização política, porque a gente também tem uma herança colonial, né, racista, latifundiária, que impediu por muitos anos que tivesse esse livre circulação de ideias no Brasil. Então, a gente muitas vezes, quando vê nas ruas as pessoas distribuindo comida, a gente não é que a gente tem que eu faça uma crítica a essas pessoas que distribuem comida. É que eu acho que esses grupos organizados eles podem ir além, né, e a gente pode contribuir com que esses grupos vão além do que essa distribuição de comida emergencial, do que esse socorro emergencial, que muitas vezes é necessário, a pessoa está com fome agora, então ela precisa comer agora, né, mas que a gente precisa se conscientizar que a gente, já que lá na nossa Constituição, né, tem lá como o fundamento da dignidade da pessoa humana, que a gente possa ir além dessas práticas assistencialistas, ter consciência que isso é uma prática assistencialista e que a gente possa avançar para a garantia de direitos através da assistência social. Então, o que é assistência social? Basicamente, é aquilo lá que está constitucionalizado lá no artigo 6º da Constituição Federal, que fala saúde, educação, previdência social. Aí quando você fala do trabalho, é o trabalho digno. Então o trabalho digno é aquele que tem previdência social, é aquele que tem amparo da lei, né, que tem um socorro, né, quando necessário. Por mais que a gente possa questionar o modelo previdenciário brasileiro, mas é aquele mínimo, aquela mínima segurança que a pessoa pode ter. Saúde, habitação. Então, fazer com que essa assistência, essa noção de assistência social, de que você é cidadão, que você tem direito a acessar o seu direito sem ser tutelado pelo Cláudio, pelo Marcos, pelo Paulo ou por qualquer outra pessoa, porque a pessoa possa ir diretamente lá, vou ali no órgão público, da mesma forma que a gente tira uma identidade, da mesma forma que a gente possa, exerce os nossos direitos, que essas pessoas possam exercer os seus direitos. A diferença básica é que o assistencialismo ele aprisiona as pessoas,
né? Ele tutela as pessoas de uma forma até perversa, porque muitas vezes muitas pessoas se beneficiam da pobreza, dessa realidade de vulnerabilidade para explorar e continuar explorando e se promovendo às custas dessas pessoas, ao passo que a assistência social, ela depende de uma consciência política, ela depende de uma luta política, ela depende de uma organização das pessoas para que essas pessoas elas possam avançar no sentido de que elas possam, de fato, exercer a sua cidadania de forma plena. Não é uma questão eleitoral, é que para quem acredita, né, no voto ainda, nessa perspectiva do voto, nessa conjuntura burguesa que a gente tem, né, é muito mais, né, muito mais do que o voto, é a construção coletiva, o dia a dia, o cotidiano de lutas, de consciência, de fazer junto, de contribuir para que haja de fato uma autonomia, né, das pessoas em relação ao Estado, em relação aos partidos políticos, para que a pessoa, de fato, possa ter o discernimento de escolher o que acha melhor, o que quer para si. Fala, Paulo. É o seguinte, eu queria colocar um vídeo de 2 minutos. Pode, claro. A gente você comentar esse vídeo, né? É um vídeo, deixa eu só colocar ele para não causar nenhum estranhamento. É um vídeo de Elon Musk, uma pessoa que eu sou absolutamente contra o que ele pensa, a ética da vida dele, etc., etc. Mas é inegável para mim que ele sabe ler o sistema capitalista e sabe se aproveitar do sistema capitalista, tanto que ele, em uma geração, se transformou no homem mais rico do mundo, né? E ele faz uma previsão a respeito de um futuro próximo. E eu queria ver isso contigo e comentar isso e ouvir os seus comentários a esse respeito. Beleza. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. The output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. Essa Craco Resiste não é. Vocês querem ver de novo o vídeo do Elon Musk ou tá bom uma vez só? Não, para mim deu para compreender, não sei o pessoal aí. O silêncio, quem cala consente. Então, Cláudio, bola está no teu pé. Não, beleza, não, de fato, Paulo, aquilo ali, o que ele fala é de fato, né, as pessoas, nós precisamos fazer um esforço, né, de entender, né, a dinâmica da sociedade capitalista, né, porque a gente vive nessa sociedade. E o que ele fala é verdadeiro, até porque ele, de uma certa forma, ele é uma das pessoas que hoje contribuem para que isso aconteça, né, no mundo, né? Então, o grande dilema hoje é que você, cada vez mais com a automação, cada vez mais com o avanço dos meios técnico-científico-informacionais, né,
ou melhor, resumindo, na questão do avanço da globalização cada vez mais assimétrica, né, em nível global, o que a gente tem percebido é que, de fato, esse risco de se eliminar empregos em massa no mundo inteiro com a inteligência artificial, né, que isso, de fato, vai ser um nicho muito pequeno que vai ser beneficiado por esses avanços tecnológicos. Então, por exemplo, vamos colocar aí um advogado, porque é um profissional liberal, né, com você pegar a inteligência artificial você pegar um conjunto de sentenças de um desembargador ou de um magistrado qualquer, de primeiro grau, de segundo grau, né, e você pegar isso, digitalizar pela inteligência artificial, daqui a pouco você já sabe em que linha. Isso já ocorre lá nos Estados Unidos, tenho conversado com advogados, com amigos americanos, que eles falam isso lá, ó, cara, a gente já sabe como um determinado magistrado vai proferir a sentença e a chance que a gente tem de êxito numa ação, né, proposta no tribunal. E que, de fato, cada vez mais você vai ter profissões sendo eliminadas, né? Professores, você vai ter cada vez mais. Mas, por outro lado, Paulo, é curioso que as profissões mais simples elas vão sempre existir, né? Então, aí, a questão da cozinha, a pessoa da costura, né? As pessoas, os pedreiros, né? Quer dizer, isso não vai ter como, de fato, substituir as profissões mais elementares. Isso vai criar, realmente, de fato, um grande abismo entre aqueles que dominam, né? Que tem domínio, né, que a burguesia que domina os meios de produção, né, que vai cada vez mais criar um fosso maior entre ricos e pobres, né? Então isso aí é um perigo que a gente já vinha conversando sobre a existir um limite, né, do avanço tecnológico, em que, né, alguns países preferem não avançar tanto, né? Existem discussões em países para que não avance a tecnologia, para você não eliminar o emprego e você ter realmente esse risco de que alguém vai ter que pagar essa conta, né? Então, quando você fala nessa renda básica que ele fala, não é essa renda básica talvez que, né, que o Suplicy, né, defende aqui no Brasil, né, mas que vai caminhar nessa ideia de que alguém vai ter que sustentar essa construção abissal da desigualdade. Então, isso vai gerar um custo para as sociedades como um todo, porque alguém vai ter que sustentar, porque o mundo vai ficar inadministrável, né, socialmente, né? Vai ser uma coisa meio que você andar na rua e ser atacado, né? Os mais ricos serem atacados, os condomínios serem invadidos, os comércios, né? Ou voltar um processo de saques, porque as pessoas vão ter fome, as pessoas não vão ter como se sustentar, não vão ter acesso à energia, não vão ter acesso à água, não vão ter acesso aos bens mais elementares. Então, esse risco de você se esgarçar o tecido social esses avanços do capitalismo global, isso a gente já vê isso na África, né? As guerras, né, por território, por recursos naturais, a gente vê populações inteiras aí sendo dizimadas por conta desse avanço do capitalismo global, né? O que ele fala nada mais é do que aquilo que ele planta, né? Ele tem sentido, ele tem consciência do que ele está, que o que ele futuramente ele vai colher com aquilo que ele planta hoje em nível global. Quem me levantou? Tabaco. Olá. Oba. Eu já nessas nossas rodas de conversa, eu já pus essa opinião, porque eu já vi esse vídeo. Agora, eu não sei, eu gostaria de saber, vocês que lidam com a população em situação de rua, se a melhor solução não é buscar pleno emprego e em um salário digno do que uma renda básica. Uma coisa assim que provavelmente vai ser muito pequena, que não vai atender. Parece que estão fazendo um favor. Não, eu acho que, a minha opinião é que os explorados têm que se juntar e exigir pleno emprego e salário digno. Se a tecnologia melhorou as condições de produtividade, que se diminua o número de horas trabalhadas,
vamos buscar o pleno emprego. E tem emprego para todo mundo, na área da cultura, na área da ciência. Vamos pôr todo mundo em desenvolvimento científico. Então, não tem essa falácia de que vai acabar o emprego. Não vai acabar emprego nenhum. É só diminuir o número de horas. Eu acho. O que vocês acham? Na verdade, o capitalismo ele não trabalha com essa lógica, né, de pleno, mas ele não trabalha nessa lógica de pleno emprego, né? Porque o capitalismo ele tem que criar uma reserva de mão de obra, né, para você poder, né, dar uma equilibrada no sistema, porque no final das contas, se você garantir um emprego para todo mundo, você vai ter que garantir previdência social, você vai ter que garantir assistência, saúde, né, você vai ter que garantir uma série de direitos que o capitalismo ele não quer garantir, pelo contrário, ele quer cada vez mais suprimir os seus direitos, né? Ele não quer de fato. Então, na verdade, é uma política quando ele fala de uma renda básica, o Elon Musk fala ali, ele não está falando uma renda básica para a população também inteira, não. Essa população em situação de rua ela já vai estar dizimada nesse processo aí. Isso aí, essa renda básica que ele está se referindo aí, não é como um Bolsa Família para as pessoas da classe D e E. Né? Ele está falando de uma renda básica para camadas médias da população que ainda tem condições que teriam condições de estarem empregadas e que vão perder seus empregos, que seria uma classe média. Então, quando ele está lá falando com o Sheik, ele não está falando como se ele estivesse aqui no Brasil falando que tem que dar renda básica. A renda básica não seria para você, Tabaco, nem para mim, nem para as pessoas, para o Paulo, para as pessoas que estão participando aqui desse debate. Essa renda básica seria aqui no Brasil, seria para essas camadas médias, mas o que o Musk está falando, que esses recursos, essa renda básica, seria para a pequena burguesia que vai perder seus empregos. Essa galera, essa massa, né, que esse proletariado, né, na perspectiva marxista, esse proletariado ele vai ser dizimado de fome, de miséria, de doença e tal. Então, na verdade, o capitalismo ele não trabalha muito com essa lógica de pleno emprego, até porque ele não trabalha mais nessa lógica do estado de bem-estar social. Isso aí já foi superado. Cada vez mais o capitalismo ele retira os seus direitos, né? Cada vez mais retira os seus direitos, suprime, cada vez mais destrói o meio ambiente, cada vez mais ele vai ocupando de uma certa maneira os meios domina os meios de produção. Então, quem domina os meios de produção nessa lógica do Elon Musk, né, é uma grande burguesia que vai admitir uma renda básica ainda para um setor médio da sociedade. Mas essa galera pobre, como a gente conhece mesmo, miserável, ela vai ser dizimada pelo sistema. Ela é inservível para o sistema, nessa perspectiva. Diga. Mas é por isso que eu falei em que os explorados têm que se juntar. É aquela lógico. Né? E eles que elegem os políticos. O que está precisando é mais rodas de conversa e mais esclarecimento, mais reflexão. E para a gente pôr lá em cima gente que gere um sistema inclusivo. O capitalismo está superado, sabe? Está mostrando o sinal de esgotamento. À medida que aumenta a população em situação de rua nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares, está mostrando a falência do sistema. A gente tem que buscar soluções novas. E a solução nova tem que ser um sistema inclusivo, que inclua todo mundo. De fato, não, isso que você falou é perfeito no sentido de que a gente precisa realmente uma ação política organizada, de fato, revolucionária, né? Porque sem teoria revolucionária, como dizia Lenin, sem teoria revolucionária não há uma prática revolucionária. Então, de uma certa forma, a gente tem que ter uma teoria revolucionária e uma prática revolucionária, porque muitas vezes a gente também, como militante, tem uma prática reformista do capitalismo, né? Que a gente acha que dentro do capitalismo a gente vai se ajeitar daqui e dali e a gente vai conseguir
dentro do capitalismo meritocrático, né, digamos assim, que a gente, pelo nosso próprio, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio esforço, pela nossa mentalidade, nosso empreendedorismo, essa mentalidade de empreendedorismo é muito forte dentro do capitalismo, é você se virar por você mesmo, é nós por nós, o povo pelo povo, né? Então, de uma certa forma, a gente precisa realmente, porque eu falo, politizar, né, essas camadas, né, proletárias da população, para que elas possam enxergar o tamanho do abismo, né? Então, e essa que é a tarefa inglória, porque ninguém quer se dispor de sair da sua casa, de abandonar o seu círculo de intelectuais, de pessoas e tal, para ir lá na favela, tá lá na Baixada Fluminense, nas periferias, fazendo esse debate, essa discussão com as mulheres, né, com o povo lá, né, porque lá é lá onde está o fuzil, onde está a metralhadora, onde estão as milícias, o tráfico, é onde que a gente tem que estar, de uma certa forma, organizando o povo, né, para criar, entre aspas, milícias populares, milícias de ciência, milícias de conscientização política, de conscientização social, para que a gente possa superar esse sistema, porque o capitalismo ele é muito inteligente, né? Ele vive de crises, né? De crises atrás de crises, mas ele vai se reinventando até uma próxima crise, mas a gente precisa, de fato, como você falou, criar mecanismos como esses que a gente está criando aqui nessa rede aqui de estar conversando sobre essas questões, porque, na verdade, pouco nos resta de manobra para que a gente possa, de fato, agir na sociedade. A lei é contra, os mecanismos legais são contra a organização, existem várias barreiras ideológicas, políticas, para que essa tarefa seja mal executada por nós. Então, a gente precisa, de fato, criar mecanismos, né, metodologias adequadas para atuar, né, junto aos setores populares. Fala, Paulão. É o seguinte, na realidade, a intenção de colocar aquele vídeo foi de olhar para ele por um outro aspecto, embora essa discussão que você tenha suscitado tenha sido extremamente rica. Mas, assim, não sei se vocês observam, o vídeo é dividido em 3 partes, né? Primeiro, ele levanta uma parte, que é uma parte onde haverá um desemprego em massa. Uma outra entrevista, que não é nessa, ele fala que ele estima que daqui a 5, 10 anos nós teremos 1 bilhão de robôs atuando nas indústrias, ou seja, nós teremos muito mais de 1 bilhão de postos de trabalho sendo ocupados por robôs. Ou seja, postos de trabalho que estão sendo eliminados. Isso, né? E esse, na realidade, é um caminho irreversível dentro desse mundo bipolar, em que o alvo, nesse momento, é destruir a China. Então, a única forma de concorrer com a China é robotizando nossas linhas de produção para reduzir os custos da linha de produção. E aí existe um custo a ser pago, que é o custo exatamente do desemprego, que, no primeiro momento, ele entende que isso não é difícil de resolver, porque ele dá uma renda básica universal e, a partir dessa renda básica universal, as pessoas não vão morrer de fome, né? Ou seja, é de uma idiotice absurda, porque ele faz as pessoas passarem fome, aí ele vai dar dinheiro para as pessoas comprarem a comida que ele produz, né? Ele não vai dar a comida, ele vai dar o dinheiro para comprar, para poder continuar existindo o capitalismo. Vai dar com uma mão para tirar com a outra. Isso, exatamente isso, para manter as pessoas sob julgo. Hein? Mas esse, para ele, não é um problema, porque ele mantém o regime que ele quer manter, que é as pessoas sob julgo, né? Aí surge a terceira questão, que é onde ele coloca, que é algo insolúvel, que é o que as pessoas farão sem uma colocação social, né? Como elas se sentirão a hora que não for se sentirem mais necessárias, né? Como é que isso acontecerá? Por exemplo, vou dar um exemplo na China, né, que está acontecendo. Algumas cidades na China hoje já têm táxis sem motoristas, carro de táxi sem motorista, entregas de encomendas feitas ou com robôs ou com drones, né? Então, você imagina, o Brasil hoje, sem o Uber ou qualquer coisa parecida,
e sem esses entregadores, postos de entregar comida com bicicleta ou qualquer coisa do gênero, o tamanho do desemprego, né? Na Áustria, na Alemanha, uma série de lugares, Cláudio, já não tem mais pedreiro. A construção das casas é feita por impressoras 3D usando concreto, que não é nem bem concreto, é uma massa feita com até plástico, que é usado. Pré-moldado. Não, é um plástico líquido, que vai líquido, não, pastoso, que ele vai construindo a partir de uma planta que você bota no robô, e aí vem aquela imensa impressora 3D, constrói até edifício de 6 andares, para você ter ideia. Entendeu? Uma casa padrão é construída em 2 dias, com telhado e tudo, encanamento, tudo. Está pronta em 2 dias. Entendeu? Então, a partir daí também acaba a pedreira. Então, tem uma série de professores, como você citou, né? Vocês devem saber que o Facebook assinou um contrato com uma daquelas megas universidades americanas que se acham donas da verdade, onde você vai matricular o teu filho nessa universidade americana, ainda na pré-escola, e ele vai sair com pós-doutorado sem nunca ter saído do seu quarto. Porque ele, através do Facebook, ele vai ter professor com holograma dentro do quarto, e vai ter todas as aulas, receber todo o conhecimento. O que para a elite é fantástico, porque homogeneiza a elite, todos eles vão acreditar que a Terra agora vai ser triangular, não vai ser nem mais quadrada, nem redonda, nem vai ser uma pirâmide, pronto, uma pirâmide. A Terra, na realidade, é uma pirâmide. Então, assim, o que, por outro lado, a gente pode pensar também que população de rua, ou seja, excluído social, sempre existiu na história da humanidade, né? A gente pode olhar o primeiro grande e mais famoso de todos, população de rua, efetivamente, foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não tinha residência, Jesus Cristo comia o que lhe davam, Jesus Cristo vivia entre os mais desfavorecidos, entre os excluídos sociais, né? E teve o mesmo fim que a população de rua atual tem, que é morreu na cruz, preterido por 2 ladrões e julgados pela sociedade, né? A sociedade que preferiu inocentar 2 ladrões do que alguém que lutava por eles próprios, né? Bem, mas e aí, assim, o que eu estou querendo voltar ao filme do Elon Musk é que, na realidade, a gente vai ter uma massa, a humanidade quase como um todo, assumirá padrões comportamentais de uma população de rua, né? Porque excluída da sociedade, assim, vai viver, vai se manter viva, mas à margem da sociedade, né? E aí, como é que se pensa política pública quando você está pensando política pública para bilhões de pessoas? Paulo, na verdade, essa discussão das políticas públicas, ela de fato, ela tem um caráter, né, dentro da burguesia, né, dentro do cara da burguesia, que isso aí, na verdade... Não, Cláudio, vamos lá, eu estou fazendo a pergunta para você, esquece a burguesia. Fazendo a pergunta para você, Cláudio. Como é que o Cláudio pensa política pública para bilhões de pessoas? Políticas de inclusão social para bilhões de pessoas. Não, é difícil pensar, claro, né? Quando você fala de bilhões de pessoas, é difícil você pensar no modelo único, né, de políticas públicas, até porque, embora todo mundo tenha necessidade de saúde, educação, né, de emprego, de todas essas questões, é difícil você pensar num caminho único, né, de modelo único de políticas públicas de alcance ou de implementação de políticas públicas para a população em situação de rua. Então, na população em geral, né, população em situação de rua e população em geral. Na verdade, o que é o grande desafio, que aí já é uma outra discussão teórica que você está apresentando aqui, que é a discussão de sistema, que aí você vai ter que discutir uma ideia de suplantar o atual sistema capitalista. Então, a gente vai pensar num outro modelo, vai ser o comunismo, vai ser o socialismo, vai ser o comunismo, vai ser que tipo de modelo a gente vai criar, porque, de fato, não tem como você trabalhar
políticas públicas sem você desassociar a luta de políticas públicas desassociado da luta contra o sistema capitalista, isso é fato. Então, na verdade, até porque o sistema capitalista, ele é global, então, de uma certa forma, ele vai afetar o mundo de uma maneira como um todo. Então, de uma certa forma, se você faz uma luta por políticas públicas sem desassociada da luta contra o sistema capitalista ou a abolição desse sistema, você está fazendo uma luta. As políticas públicas são meramente ações compensatórias, reformistas dentro do sistema, porque, na verdade, você é um curativo dentro de um sistema opressor. Então, a gente vai ter que discutir a perspectiva de mudança, de superação do sistema capitalista, que é, na minha concepção, é o caminho, porque não adianta você desenvolver políticas públicas dentro de um sistema que é autofágico, né? Um sistema que é contrário, de fato, àquilo que a gente está pregando aqui nessa noite. Na verdade, tudo isso que eu estou falando aqui, ainda dentro desse modelo de fórum, de tudo, ainda é uma perspectiva ainda reformista, se não for de luta anticapitalista, porque eu acho que para ter para você alcançar digamos, uma situação de dignidade humana universal, a gente vai ter que, de fato, confrontar com o sistema, não tem como. Vai ser revolução armada, vai ser revolução pacífica, vai ser o quê? É uma perspectiva. Cláudio, não. Porque, entenda bem, isso não vai se dar daqui a 50 anos. Ah, claro, isso aí não é daqui para... Deixa eu só concluir. Isso vai se dar daqui a 5, 10 anos. Então, você pega, por exemplo, hoje, não sei se você sabe, o Brasil tem menos população de rua do que a Europa e os Estados Unidos, que a União Europeia e os Estados Unidos. Né? E aí você diz assim, porra, a União Europeia tem um padrão cultural, o europeu tem um padrão cultural muito acima do padrão brasileiro. Né? Sim. Acontece que, e aí você podia também dizer, não, isso quer dizer que então o Brasil está bem na fita. Não, o Brasil não está bem na fita. O que acontece é que na Europa, na União Europeia, nos Estados Unidos, essa revolução dos meios de produção já está em curso. E aí está existindo esse desemprego em massa e que não apresentam nenhuma solução. Né? Aqui no Brasil, o que nós temos ainda é um produto do governo fascista, né, anterior, que esse governo fascista produziu essa sociedade completamente desigual. Mas as soluções que estão sendo adotadas neste momento por este governo são a partir de um retrato atual. Então, assim, tem essa fábrica chinesa que chegou lá na Bahia, uma fábrica chinesa de automóveis. E aí se fala na fábrica chinesa como se ela fosse produzir novos postos de trabalho. Não, ela vai ter muito mais postos de trabalho na China do que no Brasil, porque, como ela é integralmente robotizada, então, os robôs são movimentados, são programados na China, não no Brasil. Então, assim, no Brasil, o número de postos de trabalho é muito reduzido, vai ser muito reduzido. E a tendência... Não, vai ser reduzido até porque as empresas procuram o Brasil para implantar suas empresas por conta da flexibilização das legislações trabalhistas. Isso é fato. Mesmo que não tenha legislação trabalhista, assim, o ser humano está deixando de ser o produtor de riqueza para o ser humano, para a primeira vez na humanidade. Né? Você vê a tal do agronegócio, que parece belo para caralho, mas, na realidade, ele produz miséria no Brasil. Né? Sim. Se pegasse os recursos que são destinados ao agronegócio, recursos do Estado, que são destinados para subsidiar o agronegócio, você vai ver que isso mudava a educação, mudava a saúde no Brasil, mudava tudo. Bem, então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, e a pergunta é a partir daquela questão do Elon Musk, né? Não é assim, como que a gente, hoje no Brasil, né, em pleno 2024, julho de 2024, quase agosto de 2024, como é que a gente muda esse olhar? Como é que a gente começa a pensar, ao invés de a partir de retratos, mas pensar assim, se eu começar a trabalhar hoje, agora, para a população de rua, daqui em 2030, eu já estou atrasado. Né? O que eu fizer hoje, em 2024, já é insuficiente para
atender a população de rua de 2030, que fará a população de rua de hoje. Como é que é desse Brasil? O quê? Não entendi a última pergunta. Como é que pensa isso dentro desse Brasil que faz um programa, por exemplo, agora, que o governo federal monta esse programa de ruas visíveis, né? E ruas visíveis que não mudam absolutamente nada, o status quo, a população de rua mantém a mesma coisa como todo, né? Como é que você pensa nesse processo que, mesmo que o Lula investisse todo o PIB, né, dentro dessa metodologia de trabalho dele, ele não ia conseguir atender a demanda da população que está nas ruas. E fora que está entrando na rua. Nós temos no Brasil 7 milhões de NEMs, de pessoas que nem trabalham nem estudam, que num curto espaço de tempo estará na rua, né? E por aí vai. Então, como é que faz? Como é que faz para a gente pensar em política pública que atenda a essa demanda social? Paulo, aquilo que eu falei anteriormente, é uma questão sistêmica, não é uma questão que você consiga você resolver a curto prazo, né? Então, quer ver um exemplo nesse aspecto, né? Se você tem essa questão que as pessoas precisam ter essa consciência histórica. Então, o Brasil ingressou nesse mundo globalizado de uma forma subalterna, né, em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos. Então, de uma certa forma, o capitalismo brasileiro é um capitalismo independente. Então, de uma certa forma, é difícil você desenvolver políticas públicas quando você tem um capitalismo dependente dessas grandes potências mundiais. Cláudio, eu sei que eu estou sendo chato, estou sendo intencionalmente chato. Não, beleza. Essa tua fala, ela nos condena ao fracasso. O que essa tua fala nos diz que assim. Mas eu defendo, mas isso mesmo, Paulo, mas eu defendo nesse sentido esse posicionamento de que os países eles não têm, o Brasil não tem uma autonomia, digamos assim, uma soberania ao ponto, o Brasil não tem uma soberania. Esquece o Brasil. Nós estamos falando. Não, então, Paulo, escuta só. Eu não vejo uma outra perspectiva. Isso que eu estou falando para você. Eu não vejo uma outra perspectiva, seja em nível internacional, seja em nível nacional, de você garantir políticas públicas para um país com 230 milhões de pessoas, se você não mudar radicalmente o sistema. Porque é o sistema que produz desigualdade. Porque, na verdade, você vai ter sempre políticas públicas de caráter reformista. Você não vai conseguir atingir a população em situação de rua, muito menos os trabalhadores formais, os trabalhadores informais, a população em situação de rua, ou garantir políticas públicas para as pessoas em situação, né, dos grupos, pessoas e grupos mais vulneráveis, se você não enfrentar essa lógica global capitalista, porque eu não vejo saída pelas políticas públicas, com cada vez mais o país endividado, o país refém do capital internacional, dos ditames dos Estados Unidos, da China, das grandes potências. Então fica difícil fazer, como vai fazer? Não vai fazer. Não tem como fazer, não tem orçamento para isso, até porque parte do PIB, parte do que o país, das riquezas do país, é destinado para o pagamento da dívida externa, dos compromissos internacionais. Então, de uma certa forma, a gente vai continuar administrando essa miséria com esses conta-gotas aí. Eu acho que a grande questão nossa é criar, como o Tabaco colocou, é criar um movimento de insurgência contra esse modelo capitalista, contra essas práticas, porque não vai dar para a gente resolver isso com voto, vai dar para a gente resolver isso com políticas públicas compensatórias, sem a gente, de uma certa forma, pensar nisso num rompimento com esse modelo em nível global. O Brasil, infelizmente, o Brasil ainda está independente aí do capitalismo financeiro internacional. Olha, Cláudio, a gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso tempo. Deixa eu falar, o Marcos queria fazer uma pergunta aí. Ele baixou a mão, peraí, deixa eu só completar o que eu ia falando. Beleza. É assim, Cláudio, eu atualmente, o Observatório está participando de um programa do governo federal que chama-se Participa Mais. Programa esse que ele tem como intenção capacitar gestores municipais de saúde
Isso é feito através de rodas de conversas virtuais e rodas de conversa essa que tem um comparecimento de pessoas extremamente humildes, né? Bem, as histórias que têm chegado a nós são histórias assim impressionantes, Cláudio. Sabe o que acontece na Rocinha, que a gente imagina que só acontece aqui na Rocinha? Pois é, eu descubro que o que acontece aqui na Rocinha está acontecendo em cidades lá do interior de Goiás, do Maranhão, do interior, entendeu? Tráfico de droga, violência desmedida, tudo que você possa pior. Assim, o índice de suicídio de crianças e adolescentes, de indígenas, quilombolas, é uma coisa assustadora. Então, como dizia Betinho, né, quem tem fome tem pressa. E, atualmente, já não é nem mais quem tem fome. A realidade que eu estou vendo é quem está vivo tem pressa, porque a morte está batendo a porta de muita gente, não é pouca gente. Morte por violência, morte por absurdos, morte por ganância, por fome, desassistência, seja lá o que for. E eu acho que é urgente a gente pensar, cada um de nós, pensarmos o que a gente efetivamente pode fazer para mudar esse quadro que nós vivemos. Porque esse quadro que a gente vive, assim, ele está chegando num limite de dignidade humana, num limite que é uma coisa absurda. Você vê, e aí, terminando, que atualmente o tema população de rua está em moda, né? Volta e meia se fala, matéria de televisão, seja lá o que for. Eu atribuo a isso porque a classe média está percebendo que a rua está cada vez se tornando mais próxima dela. A campainha começa a tocar da classe média também na história de ir para a rua, de não ter onde ficar, não ter onde comer, gente comendo macarrão, né? Então, eu acho que é urgente a gente começar a pensar dentro desse modelo, enquanto que não sai desse modelo, porque eu concordo plenamente com tudo que você falou, entendeu? Mas dentro desse modelo, o que é possível? Então, só nesse aspecto, eu acho que é primordial, é uma coisa que a gente, em outras décadas, né, 70, 80, as pessoas faziam, as pessoas debatiam política, né, e levavam política para as pessoas, né. Hoje não se debate mais política. Hoje a gente tem a gente tem algumas coisas da contemporaneidade muito ruins, né, que é um pouco essa questão midiática, né. Então a gente, tudo é no teclado, tudo é no WhatsApp, tudo é no Facebook, tudo é no Google, e a gente perdeu essa capacidade muitas vezes de conversar com as pessoas. Então, acho que é importante, isso que você está falando aqui, não importa quantas pessoas tem nessa, não sei nem quantas pessoas tem nessa sala, né? Também não me importa, mas é importante a gente criar um consenso, né, em relação ao que você está falando, para que a gente se aproxime das pessoas, para a gente conversar com as pessoas, porque a gente perdeu essa capacidade de influenciar pessoas, né? Então a gente está muito nessa lógica dos influencers digitais, aquela coisa toda, e uma profusão de informações, a gente perdeu essa capacidade de fazer essa roda de conversa, né? De debater essas coisas, de conversar com as pessoas sobre essas coisas, porque eu acho que se a gente não politizar o debate, não colocar política na cabeça das pessoas, né, não é forçar, né, mas nesse sentido figurado, né, colocar política na cabeça das pessoas para que elas possam entender o jogo, né, saber jogar esse jogo, né, que a gente está jogando aqui nesse exato momento, ter essa percepção que a gente tem, ou ter outras percepções até mais interessantes do que a minha, ou do que a gente tem falado aqui, para que a gente possa realmente criar meios, né, criar metodologias, criar propostas, criar trabalhos, né, nas favelas, lá no meio dos quilombolas, entre os povos indígenas, entre os estudantes, entre as favelas, né, entre a população em situação de rua, entre as mulheres, entre os LGBTs, para que a gente possa vencer isso aqui, porque eu não consigo, tipo assim, quando a gente fala assim, fora da igreja na salvação, o catolicismo tem essa máxima, eu falo assim, fora da política não tem salvação. Se a gente não politizar o debate, não levar esse debate, fazer com que as pessoas reflitam sobre isso que a gente está refletindo
nessa noite, não vai ter saída, porque eu acho que a saída é o debate político, é pela política, quando eu falo política é muito mais do que eleição, né, do que voto, do que essa participação meramente político-partidária, né, fake aí que a gente vê na sociedade. Mas se a gente não criar espaços como esse, que o Observatório das Adições Bruce Alexander cria, que o Fórum cria, e que outras pessoas aqui estão aí nas periferias criando espaços, então eu queria até elogiar aqui o trabalho que a Glória faz, né, como membro de uma federação de associação de moradores, participando de conselhos de direito lá em Duque de Caxias, né, é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, né, ela realmente está lá escutando as mulheres, fazendo um debate lá na cidade, que a gente vê, enquanto a gente tem essa liberdade no Rio de Janeiro de falar mal dos políticos e tal, lá na Baixada o cara fala mal, morre, né? A política dominada pelo tráfico, pela milícia, pelas famílias, os clãs que dominam as cidades. Então a gente precisa superar, né, esse dilema que a gente está colocando, esse muito mais do que encontrar uma saída pronta, é a gente levar esse debate para as periferias, né, para que a gente possa conversar principalmente com a juventude. A gente precisa levar esse debate, conscientizar a juventude, fazer com que a juventude possa refletir, debater essas questões, porque não são saídas fáceis, né? Porque tudo dentro do capitalismo, a gente vai por aqui e vai ter uma peça do xadrez que vai tentar barrar aquilo ali. Vamos por esse caminho, vai ter outro tipo de entrave. Então é importante a gente pensar coletivamente saídas, né? Seja políticas públicas, seja processos revolucionários, sejam formas de a gente superar esse modelo de exclusão, de desigualdade e de dependência que o Brasil vive há séculos. O Marcos ainda está aí? Sim, mas a minha pergunta foi respondida mediante o seu debate com o Paulo, então ela já foi esclarecida, era justamente a respeito. Na verdade, assim, eu pensei agora, depois do debate de vocês, eu tive outro questionamento, ainda mediante a população de rua, e essa questão do capitalismo, só ver se eu encontro aqui os dados corretos, para mim não falar... Se preocupe com isso, não, Marco. Não precisa dar... Marcão, o Banco Mundial, não. O Banco Mundial, ele levantou que até 2000 e tanto, não lembro, acho que até 2050, 216 milhões de pessoas ao redor do mundo, e desses 200 e tantas milhões de pessoas, 17 milhões só da América Latina vão ser forçadas a migrarem por conta da crise climática, né? O sistema capitalista, ele vem demonstrando já a destruição do planeta. Esse esgotamento, né? Esgotamento. E aí, como eu gostaria de saber um pouquinho mais, Cláudio, e também Paulo, e, enfim, de qualquer outra pessoa que queira se posicionar, como também a gente consegue pensar um pouco a questão da população de rua, mais essas crises climáticas que vêm ocorrendo, fortes temperaturas, chuvas e tudo mais, não só a nível nacional, né, mas agora também pensando essa questão da migração. Na verdade, isso aí, né, na verdade, os recursos naturais, né, sobretudo a água, hoje ela já é objeto de disputa mundial, né? Sobretudo aí, né, a gente não ouve falar isso na televisão, mas lá na África é um exemplo clássico, né, não só do recurso minerais no sítio do diamante, lá no Sudão, mas também a disputa por recursos naturais, né, que é a floresta lá, né, a floresta equatorial africana, a água, os recursos naturais, quem dominar esses recursos naturais. Então você vê também aqui no Brasil, de uma forma ainda primitiva, você vê essa discussão do avanço da mineração, das queimadas, né? Então você vê que, de uma certa forma, não é só o aspecto só do gado ou do agronegócio de uma maneira geral, né? Mas dos pecuaristas, enfim, mas é também estar em cima, né, dominar territórios, né, que tenham recursos naturais além do pasto, além do gado, né? Existe todo um estudo, né, já há muito tempo, de que as grandes
as grandes nações aí, Japão, para você ver, o Japão tentou, uns anos atrás, patentear o açaí, uma coisa que foi parar lá na disputa internacional na Organização Mundial do Comércio sobre essa questão da patente, né? Como é que vai, se não produz açaí, como é que vai patentear o açaí brasileiro, né? Então você vê aí de uma certa forma, quando você fala dessas questões climáticas que foi provocadas justamente pela essa exploração desenfreada da lógica capitalista, que criou, né, esse aquecimento global, que vem sendo essa discussão que vem sendo adiada, porque não interessa os países mundiais aí que usam o petróleo, né, principalmente lá no Oriente Médio, né, que regula o preço também do petróleo no mundo, né, e países que têm essa tradição como os americanos têm, né, de industrialização com base no petróleo, e a gente vê essa discussão lá na disputa presidencial americana, né, que de fato existe ainda países que ainda apostam no caos, né, nessa exploração predatória de forma inconsequente e irresponsável. E o que a gente vê aí, dentro dessa perspectiva de Brasil e de países aí que ainda não são suficientemente desenvolvidos em tecnologia para barrar tem os interesses também próprios, privados, nacionais, que impedem que a gente, por exemplo, a gente viu aí no governo passado, vamos deixar a boiada passar, e a gente está vendo aí a boiada passando, lá no Rio Grande do Sul, a boiada passou com força. A gente viu aí, ainda no governo inominável, na Bahia, em Minas Gerais, em outros lugares do Nordeste, enchentes, chuvas, destruição. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente viu isso na Baixada Fluminense em janeiro desse ano, e que essa população em situação de rua, pelo fato dela nem ser contabilizada como grupo, né, como pessoa, né, em situação de vulnerabilidade, até porque não se pode extrair nada dessas pessoas eleitoralmente, elas não votam, elas não estão representadas politicamente, essas pessoas, cara, elas são as primeiras vítimas desses efeitos climáticos. Então, de uma certa maneira, você vê aí o despreparo, né, que do nosso país ainda em relação a ter, né, e muito pelo contrário, lá no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, antes dessa tragédia, flexibilizou aí, na Assembleia Legislativa, aí, várias legislações ambientais, e a gente vê o Brasil flexibilizando várias legislações ambientais, o IBAMA ter sido desmontado, né, a Polícia Federal, as operações da Polícia Federal lá nas terras, na Amazônia, a gente viu aí o que aconteceu com o povo Yanomami, e a gente vai vendo que, de fato, sempre os quilombolas, os povos originários, a população em situação de rua, as favelas, elas são, né, cada vez mais vítimas desse, digamos assim, racismo ambiental. Né? Tem o racismo estrutural e tem esse racismo ambiental que eles também se cruzam. Por um outro lado, para finalizar, a gente vê que também, como é uma questão climática, ela foge ao controle, ela vai, de fato, ela vai atingir principalmente os mais pobres, mas vai chegar no estágio que o planeta ele vai se esgotar e ninguém vai segurar a força da natureza, não é o rico, só se encontrar uma vida em outro planeta aí, quem puder meter o pé, vai meter o pé, mas enquanto estiver aqui vai estar sujeito, vai ser vítima da própria, digamos assim, da sanha capitalista de destruição do planeta, destruição do meio ambiente, das flexibilizações da legislação trabalhista, da ganância, né, especulativa. Então, a gente cada vez mais vai ser suscetível a isso. Mas isso é como a gente falou, assim, esse debate tem que ser levado lá nas favelas, tem que ser levado nas comunidades, tem que ser levado nas universidades. A gente tem que trazer esse conhecimento, né, dos observatórios, esse conhecimento acadêmico e aproximar isso da população, a gente politizar esse debate na discussão das leis orgânicas dos municípios, na discussão das reformas urbanas, né,
principalmente dos planos diretores das cidades. Então, a gente tem que discutir, né, essa questão. Então, muitas cidades continuam na lógica, uma cidade do Rio de Janeiro continua sob a lógica do mercado imobiliário e continua lá na lei, no plano diretor, flexibilizando construções irregulares, puxadinhos, e a gente precisa... E muita gente não sabe nem o que é plano diretor, muita gente não tem nem conhecimento desses instrumentos de intervenção urbana para que a gente possa, de fato, enfrentar todos esses dilemas. Então, como vocês estão colocando aqui, não é só a população em situação de rua, são diversas frentes, né, diversos debates que se relacionam, né, que são intersetoriais, né, também debates que dependem uns dos outros, né? A gente discutiu o racismo ambiental, está discutindo o racismo estrutural, está discutindo população em situação de rua, está discutindo LGBT, está discutindo mulher, criança, está discutindo refugiado. Então, no final das contas, essa crise migratória que a gente vê no mundo, as principais motivações para que as pessoas fujam dos seus países são as guerras e as condições climáticas, né, e que vão gerar fome, né, que vão gerar, né, toda essa precariedade que faz com que as pessoas migrem para a Europa e que no passado eram países que colonizaram, que partilharam lá no século XIX, fizeram a partilha da África e que hoje renegam esses países. E a gente viu aí um exemplo bobo não permitir que as atletas francesas usem o véu islâmico. Então a gente vê aí, né, tantas questões que envolvem discussões culturais, discussões políticas, sociais, sociológicas, né, ideológicas, que são debates, né, que a gente precisa aprofundar, né, e levar, de uma certa forma, esse debate para que a população possa estar ciente do que ocorre, né? A gente tem um povo que não consegue ler um jornal, entre comprar o jornal O Dia, que é um jornal meia hora, que é um jornal baratinho aí, popular, e comprar o pão, e você vai comprar o pão, ninguém vai ler jornal, ninguém vai procurar, né, obter uma informação, ler uma revista Carta Capital, por exemplo, né, ou até mesmo uma revista ligada aos setores conservadores como a Veja, ninguém vai ler Isto É, Veja, Le Monde Diplomatique, ninguém vai ler Carta Capital, enfim, Globo, Folha de São Paulo. Então, a gente precisa criar mecanismos aí que façam com que as pessoas elas possam, de fato, ter acesso a esse debate, acesso a essas informações como vocês colocaram aqui nessa noite, que é importante a gente criar mais espaços como esse para que a gente possa frutificar essas ideias, esse debate. Bem, Cláudio, pessoal, olha só, por hoje foi só. Cláudio, sinceramente, muito, muito obrigado. Espero te encontrar aqui várias outras vezes. Claro, será um prazer aí. Obrigado aí esses aplausos aí, né? Obrigado aí, gente. Aí, muita alegria em estar aqui com vocês aí nessa noite. A gente não pode perder essa nossa militância, essa nossa veia militante. A gente não pode perder esse nosso horizonte, né, na transformação de um mundo mais justo, mais fraterno para todos, né? Fala, Glorinha.